Irmãos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja entrando nesse momento no teu coração, na tua vida, no teu lar, abençoando a sua família e todos aqueles que você ama. Hoje nós temos uma meditação na palavra de Deus no livro de Apocalipse. Versículo por versículo. Apocalipse capítulo 12. Vamos começar a ler a partir do primeiro versículo. Eu quero, juntamente com você, invocar o nome do Senhor, porque sem Ele nós nada podemos. Altíssimo e soberano Rei, mais uma vez eu invoco o teu nome, Senhor. Novamente eu preciso da tua ajuda, da tua direção. Preciso da luz do teu Espírito na minha mente, no meu coração. Ilumina minha mente, Senhor, para que as palavras que eu diga sejam inspiradas pelo teu Espírito. Me dê sabedoria, me dê discernimento e me ajude a tratar a sua palavra com brandura. Ilumina a mente daqueles que vão ouvir a tua palavra para que haja compreensão. Eles possam interagir, eu possa ensinar e também aprender, e todos juntos possamos aprender do teu Espírito. Fica conosco, Senhor, e nos abençoe. Abra nossa mente. Nos dê entendimento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 12, versículo 1 diz assim: Viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Quantas pessoas interpretaram esse capítulo de forma errônea? Quantas pessoas disseram disparates por interesse ou por falta de entendimento? Que as pessoas têm interesse em ocultar a palavra de Deus. Há pessoas que fazem negócio com a palavra de Deus. Vivemos um tempo em que muitas pessoas não têm temor de Deus. E essa palavra de Apocalipse, assim como de Daniel, ela é muito rica na questão da revelação dos dias que nós estamos vivendo e dos que se seguirão depois. Porque passados poucos dias, Jesus voltará para buscar a sua igreja. E todas estas coisas se cumprirão fielmente, porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. João, na ilha de Patmos, assombrado com tudo que via, olha para o céu e vê um grande sinal se desenhando no céu. Havia uma mulher vestida do sol. A forma como João encontrou para descrever essa mulher é que ela estava vestida do sol. Ou seja, ela estava brilhando como o sol, porque o sol se veste de luz, de energia. E essa mulher estava vestida de muita luz. Tendo a lua debaixo dos seus pés, como a lua subjugada pelo sol e submissa ao nosso planeta Terra, assim a lua estava debaixo dos seus pés. Era uma forma de mostrar a subjugação da lua diante dessa mulher. E diz também que havia uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Olha, não dá para ser mais claro do que isso. Muito claro, muito fácil o entendimento. A mulher vestida do sol é a nação de Israel, da qual nasceu Jesus. E a lua debaixo dos seus pés significa simplesmente que a glória da nação de Israel mal estaria começando quando o Senhor voltasse para buscar a sua igreja. A coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça representa as 12 tribos de Israel, que hão de comparecer diante de Deus, porque Jesus disse
que na regeneração, quando todas as coisas fossem restauradas, os apóstolos se sentariam sobre tronos e julgariam as 12 tribos de Israel. Elas estarão de pé no dia do Senhor. Algumas pessoas interpretaram essa mulher como se fosse Maria. Maria é apenas uma mulher e não pode se vestir de luz. A nação de Israel é chamada pelo profeta Daniel de terra gloriosa, terra brilhante, terra onde o Senhor habita, onde ele plantou o templo de Salomão já por 2 vezes e está prestes a se levantar o 3º templo para cumprir todas as profecias. Está perto. Diz o versículo 2: estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. A gravidez dessa mulher significa o nascimento do Filho de Deus. O Filho de Deus que veio ao mundo para ser rei como Davi, no lugar de Davi, no trono de Davi, rejeitado pelo povo de Israel para que se abrisse uma porta para a Ava prestes a nascer, que Satanás tentou de todas as formas destruir durante o seu ministério terreno. Mas aqui o profeta não se refere àquele tempo passado, porque quando João viu isso, Jesus já tinha vindo, já tinha crescido, tentaram assassiná-lo, mas Deus o protegeu. Ele se levantou como um grande profeta em Israel. Ele se tornou redentor quando morreu e se tornou nosso Salvador quando ressuscitou dos mortos e voltou para o céu, para governar todo o universo, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. E esse dia está muito perto de chegar. Jesus está para voltar, e quando ele voltar e levar a sua igreja, no dia da glorificação do Senhor Jesus Cristo, nós veremos lá na glória. Perdoe-me. Agora veja só, vamos abreviar, eu estou adiantando aqui, vamos devagar. E viu-se outro sinal no céu, era o sinal que aparecia no céu da ilha de Patmos. E eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Olha aqui, que coisa, né? O primeiro sinal é a mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Simboliza claramente a nação de Israel, não resta a menor dúvida. Mostrando que estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. O segundo sinal é um dragão, um grande dragão vermelho que aparece no céu, um dragão de 7 cabeças e 10 chifres nessas 7 cabeças, e sobre as suas cabeças 7 diademas, ou seja, um diadema a cada cabeça. Diadema é aquela coroa menor do que a coroa do rei, a coroa de um príncipe, como se ali aquele dragão representasse 7 governantes poderosíssimos. Então nós podemos ver as 7 cabeças, número 7. 7 na Bíblia é o número da plenitude, o número da perfeição. É o número da perfeição. Quando está completo, quando está pleno, é o número 7 que é usado. Pode vasculhar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que os números são bem representados ali. Não foi à toa, não foi em vão nem por acaso. A Bíblia foi escrita pela inspiração do Espírito de Deus, que instruiu seus servos a escrever do jeitinho que era necessário para que nós tivéssemos entendimento. Os 10 chifres, o chifre representa o poder. Os 10 chifres representam uma parte do poder mundial. E sobre os chifres, sobre as suas cabeças, 7 diademas. Olha ali, cada cabeça tinha um diadema, tinha uma coroazinha que representava um poder temporal. Governos, nações, que estavam ali se subjugando ao poder do dragão vermelho. Ou seja, 7 nações ou 7 instituições que estariam apoiando o trabalho do dragão.
Nós olhamos para o dragão, esse grande dragão vermelho descrito no versículo 3 do capítulo 12, e nós podemos observar que existe um país cuja cultura tem no folclore um animal simbólico, a China. A China, ela tem o dragão como seu animal simbólico no folclore. Eles festejam o dragão todo ano no seu folclore. É um dragão. E nós observamos também a cor do Partido Comunista Chinês. Como de todo o Partido Comunista, é vermelho. Então, associando o Partido Comunista que governa a China com o animal folclórico da China, o dragão, encontramos ali um grande dragão vermelho. Demais, olhe para o tamanho da nação. E olhe o poder que eles estão exercendo sobre o mundo hoje. Hoje a China detém quase todos os monopólios comerciais do mundo. É um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres. Agora analise as nações que estão apoiando a China, fazendo de tudo para que ela se promova, para que ela cresça, claro, recebendo alguma coisa em troca. Como Emmanuel Macron tem sido um grande apoiador da China, com esperança de chegar ao cargo de presidente das Nações Unidas, da ONU. Mas vamos devagar. Versículo 4 diz assim: a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Observa bem, a cauda do dragão derruba 1/3 das estrelas do céu. Não dá para contar as estrelas do céu. É infinito, só Deus sabe o número dessas estrelas. Também não dá para contar os milhões de anjos que existem no céu, mas a Bíblia diz que 1/3 dos anjos caiu quando Satanás prevaricou contra o Senhor. Então você percebe que alguma coisa mexeu com a inteligência dos anjos, alguma coisa deturpou a inteligência desses anjos, e eles seguiram Satanás na sua rebelião contra Deus para serem expulsos da presença do Criador. Você começa a observar e começa a montar o seu quadro aí. Ademais, ele lançou-a sobre a terra. Onde estão os demônios hoje? Esses anjos caídos, muita gente pensa que eles estão no inferno, mas eles não estão no inferno. Apenas alguns anjos foram acorrentados no abismo devido à sua grande ferocidade para não destruir a terra. Os demais estão aqui, na atmosfera, como Paulo diz que as potestades estão aqui ao nosso redor, procurando uma forma de nos enganar para nos destruir. É o plano maligno seguido à risca. Que vão para o inferno, vão levar um número máximo de pessoas que eles podem. São esses anjos que caíram do céu, que foram levados por Satanás a se rebelar contra o Senhor. E aqui diz também que o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz. Satanás sabia que o Cristo vinha da nação de Israel. E lá no início da era cristã, quando Jesus ia nascer, ele já preparou alguém. Herodes ficou de boca: quando nascer essa criança, nós vamos matar essa criança para ela não se tornar rei. O poder temporal queria impedir de perder a dinastia, mas o poder espiritual queria usurpar o poder do Filho de Deus. Então já estava preparado, ele já estava diante da mulher que havia de dar à luz, para que na hora que a criança nascesse, ele tragasse o filho daquela mulher. Então observa bem a situação. João, quando viu isso, João já tinha quase 100 anos de idade. Jesus já tinha vindo, já tinha nascido, já tinha crescido, já tinha exercido seu ministério, já tinha feito muitos milagres, já tinha morrido na cruz, já tinha vencido a morte, havia ressuscitado, deu as últimas instruções e voltou para a glória com o Pai, para dominar eternamente. Então, como é que esse dragão pode querer lutar contra esse filho? Vamos observar como. A própria Escritura nos dá a resposta. Vejamos o versículo 5. E deu à luz um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho
foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Jesus veio para servir a Deus, para andar na presença de Deus, para fazer o nosso trabalho diante do Pai, para morrer por nós e, por fim, para interceder por nós diante do Pai. E um dia ele voltará para reinar em Jerusalém. As profecias dizem que ele viria para reinar no trono de Davi, e ele vai voltar para reinar no trono de Davi. Essa profecia vai se cumprir, porque a palavra de Deus não pode cair por terra. A palavra de Deus não há de ser negada, mas se cumprirá tudo, até um tio, até um J, até um L, até um ponto da lei, se cumprirá fielmente. Essa é a palavra. Ele foi arrebatado para Deus e foi arrebatado para o seu trono, e Satanás não teve poder de destruir a Jesus. A maior batalha que Jesus travou contra Satanás no início do seu ministério foi quando ele foi jejuar e se preparar para exercer o seu ministério. Ele foi quebrantar a carne, uma coisa que nós precisamos fazer, irmãos. Jejum e oração, oração e jejum, de mãos dadas, para buscar a orientação de Deus, o poder de Deus para vencer o mal. Mas ele foi tentado na sua maior fraqueza ali. Ele teve fome. Quando o Espírito Santo de Deus falou, acabou a missão aqui, Jesus, ele sentiu fome, aquela fome terrível, aquela fome de quem não se alimentava há 40 dias e era sustentado apenas pelo poder de Deus. O seu corpo precisava de alimento. E Satanás aparece ali e fala assim, você realmente é o Filho de Deus. Então você vai mandar essas pedras se transformar em pão. E você vai alimentar o seu corpo, porque ele está precisando de pão. Aquilo era uma forma de afrontar a Deus, de fazer com que o Filho de Deus se voltasse contra o Pai, porque não havia um manjar ali preparado para ele, porque ele precisava se revoltar contra o Pai. Olha como Satanás joga sujo. Mas Jesus, cheio do Espírito Santo, disse para ele, está escrito, Satanás, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás foi derrotado. Aquelas 3 tentações ali foram com o intuito de quebrar o elo que havia entre o Pai e o Filho, para que o ministério de Jesus fracassasse na terra. Então, era o dragão batalhando mais uma vez, tentando arrebatar das mãos de Deus o seu Filho. Não teve sucesso, não teve jeito. Versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Presta atenção nessa palavra, irmão. A mulher fugiu para o deserto. Você pode pensar, será que foi para o deserto da Judéia, da Arábia, para onde foi? Não é um deserto material, é um deserto espiritual. Cerca do ano 70 depois de Cristo, Roma invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém, pôs fogo no templo, derrubou tudo, destruiu tudo, e os judeus foram dispersos pelo mundo inteiro. Pelo mundo inteiro. Eu fiz os cálculos aqui. Eles foram dispersos no ano 70 da era cristã. Eles foram reconhecidos novamente como nação no ano de 1948. 1948. Já esqueci do cálculo que eu fiz. Vamos fazer o cálculo novamente. 1948 menos 70. Os judeus ficaram dispersos 1878 anos. 1878 anos dispersos até se ajuntarem novamente na terra que Deus prometeu para Abraão, até formarem novamente o Estado de Israel e serem reconhecidos pelas Nações Unidas como um Estado político, o Estado de Israel que renascia. Agora aqui a palavra diz que a mulher seria alimentada naquele deserto durante 1260 dias. Faça as contas, irmãos. Faça as contas.
Em Ezequiel capítulo 4, versículo 6, Deus diz para Ezequiel: eu te dei um dia para cada ano. Você vai levar a iniquidade desse povo durante 40 dias. E eu te dei um dia por cada ano. Ou seja, você vai carregar essa iniquidade do povo durante 40 anos. 40 anos de servidão para que o povo seja perdoado. É a função do profeta. Ezequiel aceitou porque não tem como recusar. Depois o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 8, diz assim: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Para Deus, na eternidade, não existe esse tempo que existe para nós. Então, para Deus é apenas um dia. E no Salmo 90, o salmista diz assim: porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Olha que interessante, né? Então ali fala que a mulher seria alimentada no deserto durante 1260 dias. Se você colocar um dia por ano, seriam 1260 anos. Bom, mas você disse que o povo ficou disperso 1878 anos. Sim, vamos entender. Vamos compreender quando nós confrontarmos o livro de Daniel. Daniel foi um homem cheio da sabedoria de Deus, cheio do Espírito de Deus, e Daniel estudava as Escrituras, e ele começou a ver nos livros do profeta Jeremias a promessa de Deus que o povo seria disperso por 70 anos e depois eles seriam conduzidos de volta a Jerusalém. E Daniel estava ali olhando aquilo e observando aquela escritura e contando o tempo, pegou o calendário, olhou no calendário e disse assim: Senhor, mas já passa de 70 anos, por que o Senhor ainda não levou o povo de volta para a terra de Israel? Porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. Tá vendo, irmão? O teu tempo não é o tempo de Deus. Você pediu uma bênção e não recebeu? Deus sabe a hora certinha. O teu tempo que você marcou não é o teu tempo que Deus marcou. Passou de 70 anos, porque não era o tempo do homem, era o tempo de Deus. Se você olhar também lá no passado, em Gênesis, Deus fala com Abraão através de uma visão e disse: olha, Abraão, eu vou deixar o teu povo ser escravo no Egito durante 400 anos. E depois eu vou tirar eles de lá com mão forte, com braço estendido, e vou levar eles para essa terra e vou dar essa terra para eles. 400 anos. Você vai lá em Êxodo, começa a conferir a saída do povo de Israel da terra do Egito, e você percebe que o povo ficou no Egito 430 anos, porque o tempo do homem não é o tempo de Deus. O tempo do homem não é o tempo de Deus. Então não é tempo de se apavorar, não é tempo de ficar triste, não é tempo de desanimar, não é tempo de esfriar, é tempo de esperar nas promessas do Senhor, porque o Senhor é fiel e a sua palavra vai se cumprir na sua vida. A palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Se você tem uma promessa de Deus, olha para o céu, levanta as mãos para o céu, ora ao Senhor, louve ao Senhor, adore ao Senhor, glorifique ao Senhor e busque a face do Senhor, porque com toda certeza, tão certo como essa luz está brilhando aqui, a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Se foi Deus que falou, se foi o Senhor que usou alguém para falar com você, a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Porque o que acontece muitas vezes é que nós confiamos em pessoas erradas, nós confiamos demais nos homens, confiamos demais nas mulheres. E não tem pessoa que não pode ver uma profecia que fala: Deus falou. Peraí, irmão, vai devagar. Será que foi o Senhor mesmo que falou? Precisamos ter muito cuidado com isso, porque se o Senhor falou, a palavra vai se cumprir. Não importa a circunstância, não importa o que acontece. Você pode estar vendo tudo ao contrário, vai acontecer. No início da minha fé eu comecei a orar, eu falei: Senhor, eu quero ver o meu pai salvo, Senhor. E meu pai, nada, meu pai cada vez mais afundado no catolicismo, cada vez mais distante da gente, com o coração cada vez mais endurecido. Quanto mais eu orava, mais ele se aprofundava naquilo, mais distante ele ficava do cumprimento da promessa de Deus na minha vida. E chegou um dia
Chegou um dia que eu falei: Senhor, eu quero fazer um voto aqui, Senhor. Eu quero fazer um voto. Eu quero prometer para o Senhor uma coisa. O alimento que mais apetece o meu paladar é a carne de porco. Mas o dia que eu ver o meu pai e a minha mãe descer nas águas do batismo, eu nunca mais vou comer carne de porco. Mas aí parece que o efeito era o contrário. Parece que meu pai ia cada vez mais para o outro lado, para outro caminho, mais distante da gente, mais distante das promessas de Deus. Mas quando ele chegou lá no limite, quando ele não tinha mais para onde correr, então o Senhor trouxe ele de volta e a promessa de Deus se cumpriu na vida do meu pai. Meu pai hoje está com o Senhor. É para lá que eu vou muito em breve. Eu tenho uma promessa também. Já faz 2 anos e 7 meses que o Senhor mostrou para mim num sonho que ia me levar para o paraíso. Eu estou esperando. Outro dia eu pensei: meu Deus, será que eu entendi errado? Será que não é isso? Será que não é esse tempo? Mas você para pensar, você vê que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele tem um tempo certo para fazer cumprir todas as coisas que Ele prometeu. Se Ele prometeu, a promessa de Deus vai se cumprir realmente. É só esperar. Tão certo como essa luz brilha, a promessa de Deus na sua vida vai se cumprir. Versículo 7 diz assim: e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. É uma luta, uma grande luta. E o mais interessante é que essa batalha persiste até os dias atuais. Daniel teve conhecimento de uma batalha parecida com essa. Quando Daniel começou a orar para buscar entendimento, ele começou a jejuar. A palavra de Deus diz que ele jejuou 3 semanas completas, 21 dias. Ele começou a orar e dizer: Senhor, me dá entendimento, Senhor, me ajuda a compreender isso aqui. Mas nada acontecia. Veio o primeiro dia, passou o segundo dia, passou o terceiro dia, passou o quarto dia. Daniel capítulo 10, versículo 12 até o 14. Quando o anjo aparece, diz para ele: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Olha que coisa gloriosa. O anjo veio falar com Daniel por causa das palavras de Daniel, por causa da oração de Daniel. Quando ele aplicou o coração a buscar a Deus, é o que nós precisamos fazer, irmão. Então, o Senhor enviou um anjo para falar com Daniel. E ele ainda diz: eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, olha, 3 semanas. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Pois é. Durante 3 semanas em que ele estava orando e jejuando, o anjo havia sido enviado, mas não pôde chegar até ele, porque o príncipe da Pérsia, um demônio que tem jurisdição na Pérsia, veio lutar contra aquele anjo, que era o Gabriel. Veio lutar contra ele para não deixar ele chegar até Daniel. Ficou cercando, ficou guerreando, aquela batalha no céu que não acabava mais. Até que o príncipe Miguel, ele veio para ajudar Gabriel, e ele ficou ali lutando, e então o anjo acabou de chegar. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Isso foi no tempo de Daniel. Muitos dias, de acordo com o raciocínio, um dia por cada ano, seria muito tempo, muitos anos, muitos séculos depois, porque, como disse antes, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então, o versículo 7 diz: houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Versículo 8: mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Versículo 9: foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Olha, irmão, nós não estamos sozinhos.
Aquela pergunta, será que estamos sozinhos no universo? Não, nós não estamos sozinhos no universo. Anjos e demônios povoam a atmosfera. Esses dois poderes, eles travam batalhas constantes. O poder de Deus para a nossa salvação e o poder de Satanás para a nossa destruição. E ele sabe que onde que ele tem que batalhar é no campo da mente. É enganando as pessoas. É fazendo muitas pessoas pensarem que estão no caminho de Deus para continuar no caminho da perdição, para elas se perderem para sempre. Porque não há mais nada que eles podem fazer. O diabo não vai aparecer diante de alguém com um garfo na mão, dois chifres, um rabo pontudo, soltando fogo pela boca. Ele não vai fazer isso, ele não tem intenção de fazer isso. Porque se ele fizer isso, o máximo que ele pode fazer é assustar alguém e matar a pessoa do coração. Ele não está preocupado com isso, ele quer matar o espírito, ele quer matar a alma, ele quer cegar a tua mente. Como Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, se o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Aqueles que não acreditam na palavra de Deus, aqueles que acham que a palavra de Deus é baboseira, é porque a pessoa foi enganada. Nós temos que orar para Deus abrir a mente da pessoa para ela enxergar a verdade. Porque o poder de Satanás é muito grande, irmão. Ele é muito grande. O homem que Deus usou para me evangelizar, ele não acredita mais em Deus. Ele não acredita mais nas Escrituras. Ele até blasfema. Sabe, se você der um passo em falso, Satanás está pronto para destruir a sua vida. Mas se você pisar na presença do Senhor, se você andar com Deus, se você desejar a presença de Deus na sua vida, Ele também está pronto para estender a mão e te conduzir por todo o caminho. É desse jeito aí. Paulo disse, aquele que está em pé, olhe para que não caia. Porque é muito fácil cair no engano, no engodo do inimigo, mas o Senhor está chamando nessa noite por uma preciosa revelação. Vem, filho meu, e dá-me o teu coração. Deixa o Senhor entrar no seu coração, na sua mente, na sua vida, iluminar a sua vida. Hoje à tarde eu conversava com um irmão no mercado, dizendo para ele que depois que eu fiz aquele voto para o Senhor, quando eu comecei a cumprir no ano de 1992, eu perdi todo o prazer que eu tinha em carne de porco. Eu comecei a gostar de carne de frango, porque o Senhor nos ajuda a cumprir aquilo que nós votamos para Ele. Ele nos dá força, Ele nos ajuda. Se você faz um voto, se você tem boa intenção, se você é sincero de coração, o Senhor te ajuda. Ele te ajuda a compreender, Ele te dá força para fazer o que você precisa fazer. E desde aquele tempo para cá eu nunca enjoei de carne de frango. Faz 28 anos. Da mesma sorte encontrei outro dia uma pessoa, um irmãozinho. Eu não vou nem falar de qual igreja ele é, coitado, porque a igreja não tem nada a ver com isso. Mas ele estava lá com seu cigarrinho na mão. Eu falei, irmão, você não vai jogar esse cigarro fora? Eu falei, Deus não me libertou ainda. Eu falei, irmão, Deus por acaso pôs cigarro na tua boca? Então por que você está esperando Deus tirar o cigarro da tua boca? Ele vai te dar força para você pegar esse cigarro e jogar fora, mas é você que tem que fazer isso. O sacrifício é seu, a boa vontade é sua, a dedicação é sua. Ele disse, você já fumou? Eu falei, muito tempo. Muito tempo. E agora em março desse ano, fez 38 anos que eu parei de fumar. 38. Eu havia tentado parar de fumar várias vezes. Eu fumava todo tipo de cigarro, cigarro de palha, cachimbo, charuto. Eu fumava cigarro de papel, eu fumava de tudo. Só não fumava maconha. E eu tinha tentado parar de fumar várias vezes e eu não conseguia, mas então naquela noite, quando o Senhor tocou forte no meu coração e disse, olha, você está andando num caminho errado, o caminho certo é esse aqui, ou você muda ou você vai para o inferno. E eu vim sozinho pensando, eu trabalhava na usina e estava sentado no meio da turma onde gostava de ficar, e sentei lá na traseira do caminhão e vim pensando, Senhor, o que é que eu vou fazer da minha vida? Eu não sei, Senhor. E se eu estiver errado, e se eu estiver enganado, o inimigo trabalhando na minha mente deixa de
de ser besta, isso é besteira. E o Senhor do outro lado falando: vem, filho meu, dá-me o teu coração, deixa eu trabalhar na sua vida. E eu pus a mão no bolso e peguei o maço de cigarro que eu tinha e um isqueiro novinho e pensei: se eu jogar ele fora hoje e eu me arrepender amanhã, eu vou ter perdido o dinheiro que eu comprei essas coisas aqui. Depois outro pensamento veio na minha mente, eu falei: quer saber de uma coisa? Eu nunca vou me arrepender, eu vou jogar isso fora e, se for preciso, eu vou passar vontade de fumar o resto da minha vida, mas eu nunca mais vou pôr isso na minha boca. E joguei. Eu não sei onde caiu aquilo naquela escuridão daquela noite fria, mas foi a última vez, o último dia que eu fumei. Já fez 38 anos que eu joguei fora. Nunca me arrependi, nunca. Durante 3 meses ainda passei alguma vontade de fumar, depois foi passando aquela vontade. Quando fez 6 meses que eu tinha parado de fumar, eu peguei um nojo tão grande que, se uma pessoa fumar lá na esquina e vier conversar comigo aqui, meu estômago revira. Hoje eu estou liberto, mas eu tive que fazer a minha parte, eu tive que fazer o meu esforço, eu tive que mostrar boa vontade. Não tem problema do Senhor me libertar, eu chegar e falar: Senhor, eu não te pedi isso. Não, porque Deus não age assim. Ele espera você dar o primeiro passo, como Ele fez com os sacerdotes que estavam para entrar na terra prometida. E Josué disse: Senhor, o que é que nós vamos fazer? E o Senhor disse: manda os sacerdotes pegar a arca e encostar ali na beira do rio Jordão. Quando eles colocar o pé na água, o rio Jordão vai se separar e eles vão passar. E eles vieram andando, a água correndo, eles chegando perto, a água correndo, eles se aproximando, a água correndo, toda aquela água do rio Jordão. E a Bíblia diz que quando eles tocaram a planta do pé sobre a água, então a água foi se separando e eles passaram a pé enxuto pelo meio do Jordão. Você tem que colocar o pé na água, irmão. Você tem que dar o primeiro passo, você tem que se esforçar. Não é Deus que tem que te libertar de nada, não. Você tem que procurar essa libertação. Aquela mulher corria atrás de Jesus pela Palestina, gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Senhor não dava bola para ela. Mas os discípulos acabaram ficando incomodados, perturbados com aquela mulher gritando, e disseram para ele: Senhor, manda essa mulher embora. Está vindo aqui atrás da gente gritando, o Senhor. E ele disse: eu não fui enviado a não ser as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí ele parou e esperou a mulher chegar. Quando a mulher chegou para ele, disse: o que você quer que eu faça? A mulher falou assim: minha filha está terrivelmente endemoniada, Senhor. E ele disse: ó, mulher, não é lícito tomar o pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos. A mulher olhou para ele e disse: Senhor, mas os cachorrinhos também comem da migalha que caem da mesa dos seus senhores. Quanta humildade, quanta vontade de receber uma bênção. Pode me chamar de cachorro, eu sou cachorro, mas eu quero a bênção de Deus na minha vida. Eu quero a minha filha liberta, Senhor. E Jesus olhou para ela e disse: grande é a tua fé. Por essa palavra, a sua filha já está liberta. E ela voltou e encontrou a filha liberta. Ou você faz a sua parte, ou você se esforça, ou você mostra que tem vontade de ser liberto, ou você nunca será liberto, porque a obra de Deus acontece quando Deus encontra lugar no seu coração, na sua vida. Abre a sua mente, abre o seu coração. Eu não sabia o que ia acontecer comigo naquela noite, eu soube sim o que aconteceu depois. O mundo caiu em cima de mim, minha família me renegou. No trabalho eu fui perseguido, por todo lado de onde eu ia, as pessoas olhavam para mim e falavam: ó o protestante aí, ó o vira-folha aí, ó o homem que quase foi padre aí se tornou protestante. Mas o Senhor entrou no meu coração e na minha vida, iluminou a minha mente, e mesmo nos dias que eu andei afastado do Senhor, a misericórdia do Senhor não me deixou, e Ele me trouxe de volta para testemunhar da sua palavra, do seu amor e do seu poder. Eu vou parando por aqui e vou pedir a Deus para continuar abençoando vocês. Que Deus abençoe vocês, que Deus ilumine a mente de vocês. Permitindo o Senhor, nós voltaremos quinta-feira que vem, se o Senhor não tiver me levado para a glória ainda. Mas se eu estiver lá, irmãos, eu vou estar esperando por todos vocês. Eu quero conhecer vocês um dia. Eu vou conhecer vocês um dia. Fora desse corpo limitado, eu vou ter condições de conhecer muita gente na glória, no paraíso. Que Deus abençoe a nossa nação, nos livre desse vírus que anda assolando o mundo todo. Que em nome de Jesus, Ele repreenda esse vírus.
que nós possamos ter saúde, possamos ter paz, possamos ter boa vontade para testemunhar o grande amor de Deus por nós e o seu poder de nos salvar. Deus abençoe você, sua família, Deus abençoe o Brasil, em nome de Jesus.